Olá, amigos do YouTube! Estamos de volta com mais um vídeo, agora falando sobre psicologia e sociologia do trabalho. Eu sou a professora Cleo Paz e vamos falar a respeito da motivação, do estímulo, das nossas necessidades mais básicas, né, dentro da nossa área de trabalho, dentro da nossa convivência com os outros dentro de um ambiente de trabalho, né? Vamos começar aqui com a pergunta 1. Segundo a autora, citada na videoaula 5, Vergara 2016, há uma diferença importante entre motivação e estímulo. Assinale a alternativa abaixo que corresponda à correta diferenciação desses conceitos. Gente, eu vou fazer não precisa nem olhar aqui a resposta, tá? Eu vou fazer um exemplo muito simples, né? Você precisa emagrecer. Eu acho que 95% da população precisa emagrecer, né? Os outros 5% já são magros, e vou dizer que são magros de ruim, porque eu me enquadro nos outros 95% que precisam emagrecer, tá? Então, quando você precisa emagrecer. Agora, por que você precisa emagrecer? Eu fui, meu namorado, meu marido, o meu rolo, sei lá, o peguete, o crush, o que vocês quiserem, tá? Ou pode ser o contrário, minha mulher, minha peguete, tal, né? Não vamos falar de gênero aqui, eu estou só falando que o sexo oposto, ou o mesmo sexo, ou aquela pessoa com quem você tá afim, pronto, acabou. Não te mandou embora, terminou com você porque você está acima do peso. Então, qual é a motivação? Eu preciso emagrecer. Por quê? Porque alguém me deu um pé na bunda porque eu estou fora. Então, a motivação é eu preciso emagrecer. E o estímulo é aquele pé na bunda que você levou. Né? Então, aquele pé na bunda vai dar aquele tapa na sua cara, né? Para dizer assim, acorda, garota, porque você precisa emagrecer, ou quem sabe justamente vai acordar você antes disso e dizer assim, eu não mereço estar com esse filho da mãe, porque justamente ele tem que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Então, é só um exemplo, tá, gente? Por favor. É só um exemplo de que motivações, elas acontecem de dentro para fora, ou seja, você decide do porquê que você tem que começar, mas ela vem acompanhada de um estímulo externo, né? Aquela luzinha que faz abrir sabe, aquela luzinha que te faz perceber que você precisa começar aquela decisão, né? Eu preciso terminar a faculdade. É uma motivação interna. Por quê? Porque eu vou ganhar um emprego lá na frente. Já me prometeram um emprego na área de produção de uma empresa multinacional que vai te contratar com um salário de 15 mil reais. Olha que maravilha, que estímulo maravilhoso. Você não vai terminar sua faculdade rapidinho? Você vai estudar, que é uma beleza. Né? Então, é isso. A motivação, ela vem de dentro, ou seja, ela é intrínseca, e o estímulo, ele é externo, ele vem de fora, ele é extrínseco. Né? Então, aqui a nossa resposta correta, né? O estímulo é um fenômeno que ocorre no sistema, no sentido do ambiente para o indivíduo, ou seja, de fora para dentro, ou seja, extrínseco. A motivação, ao contrário, origina-se intrinsecamente ao indivíduo, portanto, de dentro dele. Tá? Vamos para a próxima questão. Pergunta 2. Qual autor ou psicólogo dos abaixo relacionados foi responsável pela construção da teoria da motivação desenvolvida com base nas necessidades humanas, organizada e hierarquicamente? Né? Vamos analisar aqui os nossos psicólogos ou autores, né? Freud, eu acho que todo mundo conhece o Freud, mas ele é responsável lá pelo complexo de Édipo, né? Que nós dizem que os meninos são apaixonados pela própria mãe, né? Eu concordo, ou, né, mais ou menos, sei lá, eu não sou menino para poder dizer que eu sou apaixonado pela minha mãe, né? O Herzberg, ele
ele foi o autor de uma teoria dos 2 fatores, tá? A teoria motivacional e higiênica de dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, tá? Higiênica, gente, não é só limpeza, não, tá? No sentido de ter um ambiente saudável, tá? Isso é higiene. É por isso que a gente fala também na higiene e segurança do trabalho, porque a higiene, ele é tudo aquilo que pode manter saudável, né? Um relacionamento saudável. No caso, relacionamento aqui, um relacionamento de trabalho, né? Relações sociais, tá? O Abraham Maslow foi quem fez essa teoria da motivação, tá? E nós temos aqui um desenho dessa pirâmide que ele fez, essa pirâmide das necessidades, né? A hierarquia dessas necessidades. Aqui, nossas necessidades mais básicas, que ela começa aqui pela fisiologia, que é respirar, porque senão nós estávamos mortos, né? Precisamos comer, precisamos beber, precisamos sim de relações sexuais, de dormir, da homeostase. Aí, gente, a homeostase são todas aquelas funções que o seu corpo ele faz automaticamente, né? Ou seja, o seu corpo ele respira, ele vai absorver o oxigênio através dos pulmões. Os pulmões eles vão irrigar as suas artérias com oxigenando aquele sangue, né? Ou seja, vai para o sangue arterial, é um sangue que é rico em oxigênio, ele vai passar para todo, vai passear em todo o seu corpo, ele vai transmitir esse sangue rico em oxigênio e vai recolher aquele sangue que já está saturado, né? Aquele sangue que está, digamos assim, sujo, que precisa ser reciclado e vai ser feito através dos rins, vai ser feito através do fígado, né? Então, são todas essas funções que o seu corpo faz sem que você tenha um controle sobre ele. Ele faz sozinho, tá? Isso é a homeostase. E a excreção também, porque afinal de contas você comeu e bebeu, ou de alguma forma isso tem que sair. De segurança, né? A pessoa ela precisa se sentir segura, né? Ela precisa saber que ela está dentro da sua casa, ela tem que se sentir segura, né? Nem que para isso ela tem que colocar grade, colocar um vigia, colocar um cachorro, colocar vidro, colocar, né? Coisas para ela se sentir segura, e às vezes nem assim a gente consegue se sentir segura, né? Mas é uma nosso necessidade básica, tá? De emprego, de recursos, a gente precisa ter recursos para poder se alimentar. A gente precisa, se você não tem o dinheiro, mas você pode trabalhar, você pode trocar, né? Você precisa ter alguém para amar, que é a família, né? Você precisa ter a sua saúde, porque senão, se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue ter nada, né? Também precisamos também de relacionamentos, né? Você precisa ter alguém para amar, né? Precisa ter uma pessoa amiga com quem você possa falar. Você precisa da sua família com quem você pode ter um apoio. Você precisa de um companheiro sexual para poder você compartilhar os seus sentimentos mais profundos, né? A gente precisa também de estima, a gente precisa saber que tudo aquilo que nós fazemos, por que você trabalha, por que você estuda, por que você faz o que você faz para ter uma conquista, para ter um objetivo lá na frente, né? De ter confiança que você vai terminar aquilo que você começou, né? Que você seja respeitado pelas pessoas, que as pessoas enxerguem você uma pessoa que seja de confiança, uma pessoa bem-sucedida, né? E, por último, nós temos a nossa realização pessoal, né? Que aceitar coisas que a gente não pode mudar, né? Ter problemas resolvidos, né? Não ter preconceitos, né? Ser criativo, ser espontâneo, né? Então, são todas coisas que
nós precisamos ter para se sentir realizados, tá? Então, foi Abraham Maslow que fez, ou Maslow, como vocês preferirem, né? Que fez essa teoria, tá? Hierárquica aqui das relações, tá? Pergunta 3. Foi a partir do desenvolvimento da chamada teoria das relações humanas e sua respectiva aplicação no mundo do trabalho que a motivação passou a ganhar importância nos cenários organizacionais, ou seja, ela se tornou objeto de estudo e passou a ser mais valorizada enquanto variável importante no contexto da relação homem-trabalho. Sobre essa teoria das relações humanas, ou TRH, aponte a alternativa que não é coerente com seus propósitos, né? Então, vamos partir do princípio que todas essas alternativas, elas são coerentes. Vamos explicar por quê. A teoria, ela deu ênfase à preocupação com a satisfação do trabalhador em seu contexto profissional de atuação. Está correto, né? Porque, afinal de contas, como a gente viu lá na teoria lá de Maslow, né, ele precisa se sentir reconhecido, né? Ele precisa as pessoas precisam saber que são aceitas no seu ambiente de trabalho. Elas precisam receber aquele tapinha nas costas e dizer, poxa, bom trabalho, né? Quem é que não tem essa satisfação para poder continuar trabalhando, né? Então, isso é coerente com essa teoria, tá, gente, das relações humanas. A TRH se ocupou fortemente, de modo sistemático, dos aspectos humanos da organização. Correto. Na verdade, a teoria das relações humanas, ela começou com uma experiência de Hawthorne, que foi de Mayo, né? E ele percebeu que aquelas pessoas que participaram desse experimento, qual foi o experimento? Né? Ele colocou a questão da iluminação, né? Em algumas pessoas separadas das outras, e foi fazendo aquela experiência assim, com mais iluminação, com menos iluminação. Mas ele percebeu também que aquelas pessoas que estavam participando daquela experiência, que era um grupo separado dos outros, eles se sentiram bem, porque eles estavam recebendo uma atenção diferente daquelas outras pessoas. Olha só, a pessoa está sendo uma cobaia e ela está se sentindo diferente, está se sentindo mais apreciada porque ela está participando de uma coisa que os outros não estão. Olha só que loucura, né? Então, ele percebeu isso. Então, ele percebeu que as pessoas, né, quando elas recebem uma atenção, elas se sentem valorizadas. Né? Então, dentro dessa experiência de Hawthorne, o Mayo, ele chegou a várias conclusões e uma delas foi isso, né? De que as pessoas, elas precisam se sentir valorizadas, né? Então, os aspectos humanos da organização, elas sim são muito importantes, né? Porque até então, até essa experiência, o trabalhador, a pessoa que trabalhava, o funcionário, ele era tido como uma máquina. E se a pessoa está dando problema porque está doente, ou seja, vamos trocar porque está doente, então afinal de contas é só mais uma máquina que quebrou, vamos substituir aquela máquina que está quebrada. Ponto final. Então, assim, as pessoas em si, os seus sentimentos não eram minimamente levados em consideração, tá? Então, por isso que começou a ter essa revolução dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque quem não se lembra por exemplo, daquele filme lá do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, que ele ficava, de certo modo, repetindo que eram movimentos repetitivos que ele fazia dentro da fábrica, que ele continuava fazendo aqueles mesmos movimentos do lado de fora, como se fosse realmente uma máquina. A pessoa só fazia aquilo o dia inteiro, né? E ele não saía daquela função, né? Ele era considerado simplesmente uma máquina, né? Então, a partir do momento que você considera as pessoas como pessoas com problemas, com sentimentos, com necessidades,
a sua empresa, a sua organização, o seu ambiente de trabalho, ele vai melhorar, ele vai virar outra coisa mesmo, porque você se tornando mais humano, aceitando as pessoas como elas são, né, tentando ajudar na medida do possível, você vai ter funcionários mais satisfeitos, e isso vai melhorar o seu rendimento, né, o rendimento desses trabalhadores, né. Ocupou-se de verificar e conhecer as questões afetivas e pessoais dos trabalhadores, passando a afirmar que tais questões determinam o sucesso das organizações. Ela está certa em partes, né? O que está errado aqui? É que essas questões determinam o sucesso das organizações. Não é verdade que é somente isso que determina o sucesso das organizações, como deixou a entender aqui essa alternativa, né? Mas sim, ele passou a verificar e conhecer essas questões afetivas e pessoais dos trabalhadores. Mas não é só isso que pode determinar o sucesso das organizações, tá? Nenhuma das alternativas está correta, isso também é falso, porque todas estão corretas. E faz chegar às organizações um olhar mais psicológico de valorização, crescimento dos trabalhadores e sua situação motivacional. Exato. Né? A gente, como eu falei há pouco tempo, né, quando você valoriza os seus trabalhadores, né, eles se sentem acolhidos e eles vão ficar mais felizes e, consequentemente, produzir mais. Né? Vamos para a próxima questão. Pergunta 4. Na base da pirâmide das necessidades, encontra-se a necessidade fundamental e que, segundo a teoria de Maslow, se não for satisfeita, nenhuma outra necessidade o poderá ser. De que necessidade fundamental esse autor falava? E a gente vai voltar aqui na nossa pirâmide, né? Aqui a gente sabe que na base, ou seja, que essa parte maior aqui da pirâmide e que está apoiado, tudo está apoiado em cima dele, né? São as necessidades fisiológicas. Gente, se você não come, se você não dorme, se você não bebe, que energia você vai ter para fazer qualquer outra coisa? Entende? Então, em primeiro lugar, você tem que estar respirando, senão você não está vivo, morto, você não vai fazer porra nenhuma, né? Opa, que não podia falar, né? Ops. Se você não está vivo, você não consegue fazer nada. Se você está com fome, se você está com sede, se você está sem dormir, você não produz. Gente, a gente não tem força, né? A gente se sente mal, a gente simplesmente não existe, né? Precisamos dessas nossas serem supridas para ser uma pessoa capaz de fazer qualquer outra coisa, né? Então, são as nossas necessidades fisiológicas relativas à nossa sobrevivência, porque sem comer e sem beber nós vamos morrer com certeza. E a gente também tem que estar respirando primeiro, né? Pergunta 5. A aprendizagem humana é um fator de extrema importância para o mundo do trabalho, pois está relacionada à capacitação e ao desenvolvimento pessoal do trabalhador. Dentre as alternativas abaixo, somente uma está errada sobre este tema. Vamos assinalar. Então, gente, aprendizagem. Eu costumo dizer, quem é meu amigo pessoal sabe disso, é uma coisa que eu costumo falar sempre, que podem tirar tudo de você. Podem tirar sua dignidade, podem tirar sua roupa, podem tirar seu emprego, podem tirar sua casa, podem tirar tudo de você. A única coisa que ninguém pode levar é aquilo que você enfiou dentro da sua própria cabeça, aquilo que você aprendeu. Ninguém pode chegar e dizer assim, agora você vai desaprender a ler. Pô, se eu já aprendi a ler, eu tinha 5 anos de idade, então como é que ele vai fazer? Entende? É uma coisa que ninguém pode tirar de você. Tudo aquilo que você aprende de uma maneira ou de outra, ela vai ficar para sempre dentro de você. Ninguém vai poder tirar isso. Ninguém vai poder tirar isso de você. Então, a aprendizagem, ela é uma coisa que ela vai fazer você se desenvolver. Quanto mais você aprende, mais você desenvolve, mais você é capaz, mais você pode fazer mais coisas.
Para mim, estudar é uma coisa que eu adoro mesmo. Eu sinto falta quando eu não estou estudando. Por quê? Porque a minha mente, ela foi, desde que eu era criança, condicionada a estar sempre estudando, né? Então, a minha mãe era professora. Eu também sou, né? Mas assim, a minha mãe também era professora. E ela não ensinava em escola, ela dava aula particular em casa. E o que acontece? Quando eu não estava na escola aprendendo, eu estava escutando a minha mãe ensinar. Então, era um ambiente que eu estava sempre lá, escutando pessoas aprenderem coisas. Eu aprendi a ler, eu não tinha nem 3 anos de idade, eu aprendi a ler muito cedo, porque eu via a minha mãe ensinando pessoas, crianças, a ler. Né? Então, o amor pela leitura, para mim, abriu um leque de oportunidades, visões diferentes de tantas coisas, né? E então, eu era uma criança que era muito serelepe, eu aprontava demais e eu vivia de castigo. Então, a televisão, para mim, era o meu castigo. Eu não podia assistir televisão, mas ninguém me pedia de olhar os livros, né? Então, eu estava de castigo e ia direto para os livros. Não podia assistir televisão, mas os meus livros estavam lá. Então, eu viajava nos livros mesmo. Então, foi um amor que só cresceu comigo, né? E hoje eu não consigo ficar um dia sequer sem ler alguma coisa, gente. É incrível, eu adoro aprender. Porque tudo aquilo que você aprende fica para você e você nunca sabe quando é que você vai usar, né? Eu tenho um curso de tudo que vocês possam imaginar, mas isso não é tema para esse vídeo, né? Vamos lá. O engenheiro de produção como gestor deve focar no desenvolvimento da aprendizagem como suas principais ações. Sim, tá correto. E não só o engenheiro de produção, tá? Qualquer pessoa, ele deve focar no desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Quanto mais você aprender, mais você vai saber e melhor pode ser o cargo que você pode assumir dentro daquela empresa. Já pensou nisso? Né? Quem sabe se você parar de ver assim, eu vou fazer só aquilo que me disseram para fazer porque eu não sou pago para fazer outras coisas, mas quem sabe você não está perdendo aquela oportunidade de demonstrar que você pode fazer mais e ser promovido e ganhar um salário melhor. É uma questão para vocês pensarem, tá? Eu detesto quem fala assim, eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso, eu fico para morrer. Gente, como é triste ouvir uma coisa dessa, sabe? Porque a pessoa mesmo está bloqueando o caminho de crescimento dela. Não pensem assim, pelo amor de Deus. A aprendizagem assume grande importância por abranger os processos pelos quais a organização desenvolve seu conjunto de competências. Exato, né? A importância da aprendizagem, ele vai só aumentar o seu conjunto de competências, né? E isso, todas as empresas, todas as organizações, elas precisam de gente capaz, de gente que sabe, né, fazer as coisas e que tem a capacidade de aprender, né? A aprendizagem não é um processo contínuo, precisa ser estimulada por meio de eventos previamente organizados com este fim, ou seja, gerar troca de conteúdos e conhecimentos. Essa aqui é aquela errada. Por quê? Porque a aprendizagem é um processo contínuo. Você está sempre aprendendo mais coisas. Se você aprendeu a ler, vamos aprender a escrever, né? Então, é um passo depois do outro. Se eu aprendi a somar, agora eu vou saber diminuir, eu vou saber multiplicar e depois eu vou saber dividir, né? São caminhos que você escada, degraus que você precisa percorrer para poder aprender cada vez mais. Então, é sim um processo contínuo, tá? Então, essa aqui é a alternativa que está errada. A aprendizagem nas organizações aperfeiçoa ações por meio de melhor conhecimento e compreensão da realidade. Perfeito, né? E não é só nas organizações, tá, gente? Isso também é na vida pessoal de vocês. Isso aqui é uma lição de vida. Esse é o melhor vídeo que possa existir de motivação pessoal que vocês possam imaginar. Isso aqui é uma coisa que deve entrar dentro de vocês como se fosse um vírus, tá? E tem que contaminar você inteiro para você perceber
como isso aqui pode mudar a sua vida. Aproveite essa bendita quarentena para aprender mais sobre o que você pode fazer. Tem tanto curso maravilhoso na internet que você pode fazer de graça, sabe? Ou então entrar naquele Udemy que está com promoção cada dia sim, dia e dia também. Por R$ 22 você faz cursos maravilhosos que você pagaria horrores em outro momento. Aproveitem, gente, vamos estudar, que é a melhor coisa que a gente faz. Pela aprendizagem, se agrega ao indivíduo competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores que são adquiridos ou modificados através da experiência e da formação. Gente, que frase maravilhosa. Resume, assim, em tudo aquilo que você pode acontecer com você através da aprendizagem. É uma coisa que ninguém vai tirar de você. Só aumenta, não diminui, ninguém tira de você. Só vai aumentar, só vai agregar para você mesmo, tá? Então, aqui a gente encerrou essa atividade, tá, gente? Valendo nota. E eu peço para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, deem seu like, né? Façam crescer o canal, que esse vídeo ele possa chegar a tanta gente mesmo. Sabe aquele seu amigo do trabalho que detesta fazer alguma coisa assim a mais? Né? Manda esse vídeo para ele. Quem sabe ele enxergue de um ponto de vista diferente que aquilo que ele está fazendo, que ele está boicotando a sua própria felicidade, né? Pode ser que seja lá que ele não entendeu ainda o que é que ele tem que fazer com a bendita vida dele, né? Então, muito obrigado e até a próxima.